Oi, meu nome é Carolina, eu sou fisioterapeuta, sou doula, estudante de obstetrícia e sou também instrutora de Gentle Birth. Eu sou de Natal, mas desde 2018 eu vim morar aqui em São Paulo, né, onde eu vim estudar obstetrícia. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema que é um dos pilares do Gentle Birth e que com frequência causa bastante curiosidade, né? Não é raro, quando eu apresento o programa para as pessoas, ouvir essa pergunta, mas o que danado psicologia do esporte tem a ver com parto, né? Ou de que forma isso pode me ajudar, né? De que maneira esses conhecimentos podem me ajudar a passar pela gestação, a ter uma experiência de parto mais positiva. Então eu vou trazer assim um pouquinho de onde que isso veio, né? Entre ali o final do século XIX e até o meio do século XX, mais ou menos, o esporte e a psicologia, elas começaram a ter uma relação assim mais estreita, com o propósito de melhorar o desempenho dos atletas, né? Seja por meio do foco, por meio da prática da visualização, né? E para o treinamento mental de uma maneira geral, né? E a partir daí se começa assim mais formalmente, né? Porque esse tipo de conhecimento ele não é tão novo, assim, ele é mais antigo, mas se começa mais formalmente a se valorizar não só os aspectos físicos da prática esportiva, mas também os aspectos psicológicos, né? Os aspectos mentais e emocionais. E no mundo do esporte a gente vê que isso se tornou cada vez mais frequente, né? O uso das visualizações, do desenvolvimento de estratégias mentais, né? Além do treino físico propriamente dito, que deixa de ser assim uma coisa única, né? Os atletas eles não agora eles não treinam mais especificamente só o corpo físico, eles vão fazer o treinamento mental também, que é tão importante quanto. Então provavelmente vocês já devem ter presenciado, né, um jogador concentrado antes de entrar em campo, né, visualizando ali seus movimentos, a sua prática, uma bailarina, né, repassando mentalmente a coreografia antes de subir no palco, né, fazendo aquele ensaio mental, um surfista também, né, imaginando sua próxima manobra antes de entrar no mar. Eu surfo desde os 18 anos de idade, né, então é muito comum, assim, no mundo do surf, a gente vê os surfistas antes de entrar no mar, assistir vídeos de surf, né, de surfistas que gostam, que se inspiram, e aí, enquanto você vai assistindo, você vai visualizando como se você estivesse fazendo aquela manobra, né, e ficar imaginando repetidamente aquela manobra até você conseguir fazer. Isso facilita muito, é como se você já tivesse de fato ensaiado, né, aquilo ali, sua cabeça entende de outra forma. Então a lista é infinita, né? E essa prática, ela atualmente é muito difundida e muito essencial no mundo dos esportes, né? E a gente se pergunta assim, por que ela funciona? Então, será que é só treinar mentalmente? Então eu vou deitar na minha cama e vou ficar só imaginando como é que, né, eu correndo, ou eu fazendo ali um leg press, né? Vou ficar imaginando que eu tô fazendo exercício na academia. É mais fácil, né? Se funciona, é melhor ficar só treinando mentalmente, mas na verdade é que eles são complementares, né? Se a gente comparar atletas que são fisicamente treinados, né? Então a gente pega dois grupos de atletas que estão fisicamente treinados de uma maneira ali em um nível mais ou menos similar, os que praticam e os que não praticam visualização. E o desempenho dos atletas, já tem vários estudos, né, mostrando isso, os atletas que praticam a visualização tendem a ser muito melhor do que os que não praticam, né, os que não praticam. E ainda assim, se a gente comparar pessoas não treinadas, né, então tem alguns estudos que também tratam desse público, né, de pessoas sedentárias, não treinadas, que começam a fazer a prática somente da visualização, né, sem o treino físico. Ainda assim, a gente observa que existem benefícios, né, comparado com um grupo que não pratica nem visualização e nem atividade física. E, inclusive, existe até um ganho de massa muscular, né, pequeno, lógico, comparado com quando você faz as duas coisas, mas existe também um ganho de massa muscular quando você só mentaliza, e ganho de força também, né, porque o comando central está aqui, né, e o comando do movimento, ele começa no cérebro. Então a gente vai treinando esse comando, né? Quando a gente faz esse ensaio mental, quando a gente começa a fazer essa visualização. E tem gente que pergunta, tá, que mágica é essa, né? Como é que isso acontece? E o que acontece é que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real
do que é imaginado. Então, por exemplo, se agora você parar de olhos fechados ou de olhos abertos, do jeito que você quiser, imaginar que você está caminhando numa praia, né, que você está sentindo a areia ali cedendo sob seus pés, está sentindo os grãos de areia massageando sua pele, você está vendo ali o sol refletindo sobre o mar, né, o azul do mar ali, o azul turquesa, o ruído calmante das ondas quebrando, né, quando você começa a imaginar, né, mas imaginar com todos os sentidos, todas essas áreas cerebrais que seriam ativadas se de fato você estivesse vivenciando isso, elas são ativadas só pela imaginação. Então eu imagino que estou vendo o mar, né, que estou vendo aquela cor azul, que estou vendo a areia, que estou vendo o reflexo do sol no mar. Essa área cerebral da visão ela é ativada da mesma forma como se eu estivesse vendo. Né? Se eu imagino que estou escutando o barulho das ondas, a área da audição ela é ativada como se eu estivesse de fato escutando, né, em todos os sentidos. Então é como se de fato a experiência estivesse acontecendo. Né? Se trata de um treino mental, né? de uma visualização, e seu cérebro entende como tal, vai entender como se você de fato estivesse vivenciando aquilo. E assim, a gente vendo na gestação, né? Na gestação a maioria das pessoas elas vão se preocupar em se preparar fisicamente. Se preparar fisicamente para o parto, se preparar fisicamente para o pós-parto, né? Fazendo exercício físico, fisioterapia, pilates ou qualquer outra técnica que prepare o corpo físico para passar pela gestação e pelo parto de uma maneira mais tranquila. E isso já está bem difundido, né? A gente já vê muitas famílias, muitas gestantes procurando esse tipo de intervenção. E tem algum problema com isso? Não, né? Claro que não. O preparo físico ele é muito importante, ele é muito benéfico, ele é muito bom para a saúde, mas o que eu estou trazendo aqui é que o preparo mental ele é tão importante quanto, e ele não é tão visado, né? Esse cuidado ainda não está tão popularizado. E quando a gente fala de preparo mental, né, a gente fala dessa ponte de comando. A gente fala do local onde o movimento vai surgir em primeira instância. Então, se a gente está fazendo treinamento físico, a gente está como se fosse na periferia, né? E o controle mental, a gente vai para o central, né? A gente vai para o comando mesmo de tudo, onde todo o movimento começa, onde todo o controle dos movimentos corporais começam, né? Sejam eles voluntários, involuntários, conscientes, inconscientes, né? Se está no sistema autonômico, né? Que é o que a gente não tem controle ou o que a gente tem controle. Então, quando a gente se prepara para o parto, né? É muito comum a gente aprender como que funciona a fisiologia do parto, né? Como é que os hormônios vão funcionar, como que vai ser o padrão das contrações, né? Fase latente, fase ativa, fase expulsiva, dectação da placenta, né? A evolução das contrações vão ficando mais intensas, né? Os intervalos vão ficando mais curtos, como que funciona esse processo mecanicamente, né? Fisicamente. Então, é muito comum nas aulas, né, de educação perinatal a gente aprender informações como essas, né, que são super importantes também. Só que daí a gente está propondo que essas informações elas sejam ensinadas de uma maneira mais profunda também, né? E, por exemplo, quando você tem um maratonista, né, que ele pode focar unicamente no preparo ali dos músculos necessários para a corrida, né, no condicionamento cardíaco, no condicionamento respiratório dele. E aí você pega vários maratonistas, todos estão treinando, né, todos estão praticando a corrida, e no final das contas, com todos fisicamente bem treinados, as estratégias mentais entre eles é que vão fazer o diferencial, né? Então, por exemplo, eu começo a fazer uma maratona, né? Eu ainda tenho ali mais, sei lá, 40 quilômetros pela frente. E pode ser muito exaustivo mentalmente focar só nessa linha de chegada, porque falta muito ainda, então é mentalmente muito cansativo. E uma estratégia mental muito comumente usada, né, entre os atletas desse tipo de esporte é focar em trechos menores ao longo do percurso, né? Então, por exemplo, meu objetivo agora é chegar até aquela ponte ali.
Daí eu chego na ponte e tem um prédio amarelo mais lá na frente. Então, meu objetivo agora é chegar até o prédio amarelo. Então, eu vou cortando o caminho, né, vou dividindo o caminho em vários trechos menores para conseguir me concentrar melhor e não me desestimular, né? E essa é uma estratégia que, durante o parto, também é possível de se usar, né? A gente fala de a cada contração, né? Ou de focar, por exemplo, no intervalo entre as contrações, né? Em vez de ficar pensando, ai meu Deus, a próxima contração tá vindo. Não, vou pensar, quando passa a contração é tão gostoso, né? Vem aquela onda de endorfinas, o corpo relaxa, dá aquela sensação de bem-estar. Então, o foco pode estar no que você no lugar que você sente mais conforto, né? Seja ele no intervalo das contrações, ou seja, pensar que por um minuto eu posso fazer qualquer coisa, né? A contração, quando está no seu auge, aí pode durar mais ou menos um minuto, um pouquinho mais de um minuto. Se a gente pensar que se por um minuto a gente pode fazer qualquer coisa, né? Isso faz com que a gente consiga chegar até o final. Mas se eu estou pensando que, ai meu Deus, eu estou com 5 centímetros ainda, vai demorar muito, pode ficar mentalmente muito mais exaustivo, né? Muito mais cansativo. Então, o parto também é como um jogo mental, né? E a gestação é o melhor momento para a gente treinar esse jogo. E tem gente que vai dizer, ai, Carol, mas eu não sei praticar esse negócio de visualização, não, sei lá, tem um negócio meio místico, né? Tem que sentar e meditar com as pernas cruzadas, assim. E aí eu pergunto para essas pessoas, né? Tá bom, você não sabe praticar visualização, mas você fica ansiosa? Você se preocupa, né? E via de regra a pessoa responde que sim, né? Quem de nós hoje não é ansioso, não tem preocupações? Pois bem, que se preocupar é uma maneira de fazer visualização. Só que ao invés de visualizar o que a gente quer, a gente visualiza o que a gente não quer. Né? Então eu estou preocupada, meu Deus, será que eu não vou conseguir pagar aquela conta esse mês? Será que eu não vou conseguir fazer tal coisa? Eu estou aí visualizando o que eu não quero, né? Ao invés de visualizar o que sim eu quero. E essa é a diferença, né? Então a diferença no preparo mental é que a gente vai aprender aí a usar a mente, que não para nunca, né? Não para quieta, mas a gente vai aprender a usar essa mente a nosso favor, ao invés de fazer visualizações do que a gente não quer, né? A gente aprender a treinar essa mente para fazer visualizações mais positivas, né? Mais visualizações do que a gente sim quer, né? Então, por isso que da mesma maneira que é importante um atleta ensaiar mentalmente o seu jogo, né? Ou a próxima onda que vai pegar, né? Ou o próximo movimento, é importante que a gestante ela também possa praticar esse ensaio mental, né, para o parto. E quando esse ensaio ele é feito de maneira repetida, né, a gente vai fazendo repetidas vezes esse ensaio para o parto, o cérebro, lembra que ele não percebe a diferença entre o real e o imaginado, ele vai perceber a situação com mais naturalidade. Ou seja, mesmo que você esteja entrando em trabalho de parto pela primeira vez na sua vida, né? Isso é novo para você, o primeiro filho. Para o cérebro, né? Lembra das visualizações? Isso já aconteceu diversas vezes, né? Quantas vezes você tiver praticado, vai ser a quantidade de vezes que seu cérebro imagina que você já passou por isso. Então é como similar a uma mãe que já teve vários filhos, né? Ela tende a ficar mais tranquila porque ela sabe qual o processo que o corpo dela vai passar. Então, quando a gente faz a visualização, a gente evita que o cérebro reaja nesse modo de defesa, né, de luta ou fuga, porque já é um território conhecido por ele. Né? Então, a mente vai se tranquilizar por entender que já passou por isso tantas vezes quanto foi visualizado. Por isso, dessa forma também, a visualização é muito importante para não colocar o nosso sistema nervoso naquele modo de luta ou fuga. Né, quando a gente entra no sistema nervoso simpático, que é o luta ou fuga, né, quando a gente libera adrenalina, a tendência é que o trabalho de parto ele seja bloqueado, né, ele seja parado. Né? A adrenalina é um hormônio que age bloqueando a ocitocina, que é o hormônio, né, que promove as contrações uterinas e que orquestra todo esse trabalho de parto. Então, quando a gente se assusta, quando a gente se coloca no modo luta ou fuga, é natural que o parto ele tenha mais dificuldade de acontecer. Então, as visualizações vão ajudar nisso também, né? Em manter nosso corpo nesse modo de reparo, descanso, digestão, né? Que é no modo parasimpático. Então,
assim, quer dizer que o parto vai acontecer exatamente como você visualizou, né? Existe muito esse medo, assim. Tem gente que tem medo de visualizar o que quer, porque tem medo de se decepcionar depois. Então, não necessariamente vai acontecer exatamente da maneira que você visualizou, mas certamente, assim, existe muito mais chances, né? A gente tem aí de experiência, né? Muitos exemplos disso. Tem uma gestante que eu acompanhei que ela trabalhava no hospital e ela ia ter bebê nesse mesmo hospital que ela trabalha. Ela e o marido dela trabalham nesse hospital e eles escolheram lá para ter o bebê. E ela sempre falava, eu quero muito chegar no hospital à noite, no momento em que não tenha ninguém na recepção e que, né, que não tenha muitos funcionários, porque todo mundo conhecia ela, enfim, ela queria chegar lá mais tranquila, queria chegar à noite na hora que tivesse vazio. E ela falava também, eu acho que eu vou precisar de analgesia no final. E ela ficou com essa ideia também da analgesia. E foi exatamente desse jeito, né? A gente chegou lá, eram umas 11 horas da noite, não tinha absolutamente ninguém na recepção. Né? Ela entrou de uma forma tranquila. No finalzinho ela precisou de uma analgesia, né? Ela solicitou analgesia, que não fez com que a experiência dela fosse pior, pelo contrário, para ela foi uma experiência muito boa. Né, o que é mais importante para a gente, né, independente do que aconteça, das intervenções que sejam necessárias ou das circunstâncias, que a pessoa possa ter essa experiência positiva, né. E é importante lembrar também que quanto mais ricas forem essas visualizações, mais áreas cerebrais vão ser ativadas, né? E isso potencializa o efeito da visualização. Isso fica ainda mais real para o cérebro, né? Então, se eu imagino que na hora que eu estiver entrando no hospital, né? Tem uma cafeteria ali, eu vou estar sentindo o cheiro daquele café, né? Eu vou entrar, eu vou estar sendo tocada ali, né? Eu sinto a mão do meu companheiro, da minha companheira aqui no meu ombro, a mão quente, né? Eu sinto o tato. Como é que eu imagino essa cena, né? O que eu vou estar ouvindo? Né? Eu vou estar ouvindo uma música, eu vou estar ouvindo um áudio, então eu estou ativando, quanto mais sentidos eu conseguir ativar, mais rica vai ser essa visualização, mais rica, mais real vai parecer ao cérebro, né, essa experiência. Então, recentemente eu comecei a me interessar por essa área e comecei a estudar sobre uma parte do cérebro que está justamente relacionada a isso, que é o chamado sistema ativador reticular. Explicando assim de uma maneira bem simples, esse sistema ele filtra as informações que entram e que saem do cérebro. Porque se não fosse por esse filtro, o cérebro ele não ia dar conta da quantidade de informações que a gente recebe, que é uma quantidade de informações assim absurdamente grande, né? E esse filtro ele é regulado pelas nossas crenças, né? Pelas coisas que a gente acredita, pelas coisas que a gente visualiza, pelas coisas que nós nos dizemos, né? Pelas histórias que nós nos contamos. Então, por exemplo, se eu acredito que no meu parto eu vou precisar de uma analgesia, né? O que não tem absolutamente nada de errado em precisar de analgesia, como eu contei desse caso, é só um exemplo. Então, se eu acredito nisso, esse meu sistema cerebral, ele vai buscar, né, formas, ele vai buscar evidências para confirmar, para validar essa minha crença, né? Ou seja, é como um filtro por meio do qual a gente vê o mundo, né? Então, nós não recebemos as informações completas e aleatórias assim do mundo, né? Nosso cérebro ele não recebe tudo completamente isso e acho que a gente ia enlouquecer se isso acontecesse, porque é uma sobrecarga gigantesca para o sistema, né? A quantidade de informações que a gente recebe do mundo, né? Ainda mais agora, né? Com a hiperconectividade, né? A tecnologia, a gente sempre está com a sobrecarga, com a carga muito grande de informações. Então, nós recebemos essas informações e processamos essas informações de acordo com esse filtro, né? É como se ela fosse uma lente através da qual a gente vê o mundo, né? Então, assim, resumindo, é que essa parte do cérebro, ela vai permitir que eu determine um foco, né? E que um filtro seja criado ao redor desse foco. E todo o resto dos dados que estão ali, que eles não estão relacionados, né, com esse filtro meu,
eles vão ser eliminados, né? Então, por exemplo, eu fiquei grávida e agora eu só vejo grávida na minha frente. Meu Deus, todo lugar que eu passo na rua tem uma grávida, tem um monte de grávida agora na minha família, os amigos, todo mundo me conta a história de grávida, né? E meu filtro, ele foca nisso, né? Eu só consigo, essa informação entra mais. Eu não sei se já aconteceu com vocês também, de, por exemplo, você tá pensando em comprar determinado carro, você nunca nem tinha pensado nesse carro. Eu gostei desse carro aqui, desse Fiat laranja. Nunca nem vi um Fiat laranja na rua na vida. Daí quando você começa a pensar em comprar esse carro, todo lugar que você olha tem um Fiat laranja, né? Ele começa a aparecer. Então, esse filtro ele vai determinar qual a informação que vai entrar. Então, é por isso que diante de determinadas circunstâncias, assim, a experiência de cada pessoa vai ser bem diferente, né? Então, a gente está num show, num espetáculo, e eu vou perceber coisas que você não vai perceber. Você vai perceber, né, aspectos que eu não vou perceber, né? Porque nós temos filtros diferentes. Isso vem da nossa experiência, né? Do nosso treino mental também. Então, se por exemplo, eu estou praticando a visualização nesse formato de preocupação, né? O meu foco ele vai estar no que eu tenho medo. Tenho muito medo de que isso aconteça comigo, eu vou focar nas minhas limitações, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu vou estar focando aí no que eu não quero. E é através desse filtro que eu vou receber as informações do mundo, né? Se eu tô com o filtro no modo preocupação, eu vou receber dessa forma também. Do contrário, se eu visualizo o que eu quero, né? Ou como eu quero me sentir, ou onde eu quero chegar, o meu filtro ele muda e as informações que eu recebo também vão mudar. Né? E é por isso mesmo, né? Que pessoas que passam por circunstâncias semelhantes podem ter experiências tão diversas, né? A pessoa teve a mesma experiência ali por fora, mas se você vai conversar com cada uma delas, uma teve uma experiência super positiva e outra considerou a experiência como sendo negativa, né? E isso, assim, isso não tá só na poesia de Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa dizia que o que vemos não é o que vemos, senão o que somos. E existe uma base fisiológica nesses versos de Pessoa também, né? Embora não sei se ele soubesse disso. Tem um surfista de ondas grandes que se chama Laird Hamilton. E ele dá um conselho mais ou menos assim. Ele fala: garanta que o seu pior inimigo não more no meio das suas orelhas. E isso me faz lembrar também um livro do obstetra, o Rick Jones, né? Que o livro se chama Entre as Orelhas. E o parto ele acontece no corpo, só que o comando do corpo ele é aqui em cima, né? Então o parto ele de fato acontece entre as nossas orelhas. E assim como os atletas que aprenderam que o preparo mental é tão importante quanto o físico, eu acho assim que já está mais do que na hora, né, da gente dar a devida importância à preparação mental para a gestação, para o parto, para o pós-parto, né? E para isso a gente tem, além das ferramentas do mindfulness, além das ferramentas da hipnose, da terapia cognitivo-comportamental, a gente também pode contar com toda essa ciência da psicologia do esporte para nos ajudar nessa preparação, né, para esse evento tão grandioso que é o parto e a maternidade, ou paternidade. Né? E aqui eu encerro e espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigada!